Olá, queridos, boa noite. Babatunde e mais uma live para vocês. Hoje com o tema Desvendando as Escrituras. Aguardando aí a chegada de vocês. Aboro aboie, querido. Boxé boató. Aguardando aí vocês. Hoje com o tema Moisés. Desvendando as Escrituras. O que Moisés, o que a Bíblia tem a ver com Orumilá e Fá? Tem a ver com os pergaminhos de Ifá. Esse assunto vai incomodar muita gente. Mas como nós estamos aqui para mostrar sabedoria, para passar conhecimento, boa noite, Cristina, Cristiane. Esperar aí vocês entrarem para a gente poder começar com o tema. Tá? O tema hoje é sobre Moisés. Então, gente, é uma coisa muito contraditória, né? Nos parece, né? A gente falar de Ifá, falar de Orixá. Júlia, boa noite. E querer falar de passagens bíblicas. Porém, eu vou mostrar para vocês que muito das passagens bíblicas estavam já no pergaminho de Ifá e que os conhecimentos desses personagens bíblicos não passam de conhecimentos advindo dos orixás. Muitos milagres, na verdade, não são milagres, e sim são magias.
Quem quiser pode mandar perguntas pelo WhatsApp. Tá? Quem quiser pode mandar perguntas pelo WhatsApp. 999007406. A Arita tá chegando aí. Bom, gente, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre Moisés para vocês. E para falar um pouco sobre Moisés, eu tenho que falar sobre o monoteísmo e o politeísmo no Egito, tá? E tudo que eu estou falando aqui você pode encontrar aí na internet com muita facilidade, e é um estudo de Sigmund Freud. Não é um estudo particular meu. Freud já dizia isso, o pai da psicanálise, tá? Então, o monoteísmo, ou seja, a religião que segue a um só Deus, começa no Egito, tá? Eu não posso precisar a data, mas eu posso afirmar que foi com o faraó Amenófis IV, tá? O faraó Amenófis IV, conhecido também como Akhenaton, tá? O único faraó monoteísta do Egito. E o que isso tem a ver com Moisés? Eu já vou chegar lá. Akhenaton aboliu, né? Porque Akhenaton teve uma infância um pouco cruel, e quando ele foi, né, chegar ao seu reinado, né, ele se sentiu muito ofendido pelo fato dele ter, vamos dizer assim, algumas deficiências ditas mentais, alguma coisa nesse sentido, porque ele era abolido do culto dos deuses dos seus pais, de seu pai Amenhotep III, porque ele não possuía sorte. Então ele aboliu o culto ao deus Amon, ao deus Ra, e todos os deuses do Egito, criou uma nova capital em Amarna, e aí, criando uma nova capital, construiu Akhetaton, junto com sua esposa Nefertiti. Tendo construído isso, depois de, se eu não me engano, 17 anos de reinado, ele veio a falecer. Porém, nesse período de seu falecimento, o que os sacerdotes de Amon fizeram? Continuaram cultuando Amon, e assim que Akhenaton morreu, mudaram o nome de seu filho de Akhetaton, né, que era uma honra e glória ao Deus Sol, tá? Porque Akhenaton, ele se dizia monoteísta, e o seu único Deus era o disco solar. E aí, ele tendo o único Deus como o disco solar, ele botou o nome de seus filhos baseado nesse Deus, criou escolas iniciáticas nesse Deus, como é muito comum
como era muito comum na época no Egito, e se a gente for fazer uma correlação, até hoje, dentro da religião tradicional iorubá, por exemplo, quando você quer se iniciar em um orixá, você vai até aquela tribo onde é cultuada aquela divindade, e aí você vai e se inicia naquela divindade com aquela tribo, com aquele sacerdote. Ele é sacerdote de um orixá só, como acontecia no Antigo Egito. Aí começa o processo de correlação. Então, com a morte de Akenaton, o seu filho Akhenaton, que é hoje o faraó mais conhecido aí, né? Que é o agora me fugiu a cabeça, gente. Estudei tanto. Tutankhamon, né? O Tutankhamon era filho de Akenaton. E aí os sacerdotes de Amon voltam a reinar e Tutankhamon também tem um reinado pequeno, tá? Porém, o culto ao deus do disco solar permaneceu porque permaneceu os seus sacerdotes, tá? Ainda com o politeísmo. Apesar de todo o Egito ter apagado a história de Akhenaton, tá? Tudo que se tem sobre Akhenaton hoje é muito pouco. E aí aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu vou chegar no Moisés com isso? Né? Todo mundo sabe a história do Moisés, que ele nasceu, né? Numa época em que o rei, o faraó, mandou se matar todos os primogênitos. E aí ele vai lá, é colocado num cestinho e é colocado no rio, né? E aí a princesa vai e acha o seu acha a criança, que é criada com a mãe até uma certa idade, porque sua irmã, né, Miriam, vai lá e interpela a rainha, dizendo que a mãe dela pode ajudá-la. Enfim, essa história já é bem conhecida. Porém, quando Moisés... Boa noite, Leninha. Quando Moisés cria uma certa idade, ele vai ao palácio e fica muito amigo de Ramsés. Ramsés, que é seguidor do deus Ra, deus Sol, né? E aí, por ele ser seguidor do deus Ra, ele passa pelo seu processo iniciático com o deus Sol. E dentro do culto do deus Ra, tem o culto de Deus, do deus monoteísta Atom, o disco solar. E Moisés se inicia nesse culto como egípcio. Moisés vai se iniciar no culto ao deus Ra, no culto ao deus Atom, e vai se especializar nos conhecimentos e na magia. Moisés conhece de arquitetura, Moisés conhece todo um processo magístico com os deuses do Egito, até que ele passa uma experiência que ele diz reveladora,
E aqui eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado. E ele se volta contra o rei e vai o quê? Tentar libertar este povo. Mas como ele vai tentar libertar este povo? No peito e na raça? Não. Ele vai com magia. Os judeus, né, já batizavam os seus filhos, assim como Jesus foi batizado por João Batista, né? É porque João Batista era judeu. E Jesus também. Inclusive o nome desse batismo chama Tevila. Tá? Moisés passa por todo esse processo iniciático, todo esse processo oculto, e começa a ouvir revelações dessas ciências ocultas, que podemos chamar de Deus? Sim. Mas não deixa de ser uma ciência oculta. Então Moisés começa o seu plano de libertação. Com o seu cajado magístico. Ele vai ao rei, ele intimida o rei. Né? Moisés, ele tem todo um aparato, né, que ele vai pegando isso aos poucos, através do seu contato com o divino. As tribos na qual se diziam semitas, nem todas elas eram monoteístas. Muitas delas foram politeístas. A partir do momento em que elas começaram a se agrupar, é que eles pegaram a ideia do deus Atom. Inclusive, Jeová era um dos deuses. Ele não era o Deus, ele era um dos deuses. E aí Moisés começa tudo isso. Eu vou encurtar porque todo mundo conhece as 10 pragas do Egito. Chegando na última praga, né, aquela que Moisés fala, né, para o rei, que se ele não libertar o seu povo, né, se o rei não libertar o povo dele, o povo judeu, o povo, ele vai matar o filho dele. Existe aí uma questão muito polêmica que eu vou botar para vocês.
Aliás, esse meu vídeo vai ficar aí e eu sei que vai ter muita gente me criticando, mas eu vou dizer para vocês, essa passagem, especificamente, eu nem me ative às outras 9, porque senão eu vou me estender muito. Ela tem muito... Até hoje, na terra Yorubá, existe um culto para um orixá aqui, que eu vou falar uma vez só o nome, que não se deve estar falando o nome dele, chamado Oro, é irmão de Egungun. Esse orixá, ele não pode ser cultuado por mulher. Mulher não cultua essa divindade. E até hoje, quando se cultua esta divindade, se passa sangue nas portas para que ela não mate o seu filho. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Moisés não fez a vontade de Deus, e sim, ele replicou o que já existia naquela terra. Uma magia muito mais antiga do que o judaísmo. Eu não estou dizendo que ele não seguiu a vontade de Deus, porém ele usou de ocultismo para isso. Tendo libertado o seu povo, Moisés segue. Só para voltar um pouquinho, é verdade, babá, o povo vai se revirar. Vocês não se esqueçam que o cajado de Moisés virava a cobra, virava a serpente. Isso é magia. Ah, mas tudo isso, Boxé Boató, babá, tudo isso é magia? Sim, tudo isso é magia. Moisés segue com seu povo para andar 40 anos no deserto. 40 anos. E aí o que acontece? Ele passa por onde? Pelo Mar Vermelho, né? O mar se abre. Moisés, conhecedor de toda aquela área, pois ele foi inspetor de obras, ele trabalhava com engenharia, ele conhecia o fluxo do rio, ele conhecia fluxo de água, ele sabia que naquele dia, naquele momento, naquela hora, o rio baixaria seu nível, porque vem um vento de uma posição que agora eu não posso te recordar da onde vem, eu não me recordo da onde vem, isso é um termo muito técnico, né? Mas que permitiu que o povo passasse. Então Moisés, eu não estou tirando o mérito de Moisés, eu só estou mostrando que ele agia de maneira técnica e não de maneira milagrosa. Eu não estou tirando o mérito dele ter tirado um povo sofredor e escravo da mão de um egípcio. Porém, que ele utilizou das magias egípcias, que ele utilizou de técnicas de construção, que ele utilizou de técnicas para provar, para passar com seu povo, para provar o seu conhecimento, não vejo problema nisso. Eu só estou desmistificando
uma questão de que as pessoas dizem que tudo é milagre, que tudo é Deus. Não, não foi Deus que matou o chefe, o filho do faraó. Não foi Deus. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. E dar a Deus o que é de Deus. Já dizia J. Cristo. Foi falar anos depois. Então, tendo Moisés passado com o teu povo no dito milagre da abertura do Mar Vermelho, que na verdade não é milagre, é um acontecimento natural, onde o fluxo do rio diminui e dá para se passar. Isso aí, gente, acontece na Barra da Tijuca, na praia de Mauá. Se você chegar lá de manhã, eu consigo andar até metade do mar com a água no joelho. Se eu chego lá agora às 10 horas da noite e eu vou estar lá parado no mesmo lugar, eu vou estar com a água pelo menos no meu queixo. Então passou Moisés com o seu povo. E aí, o que acontece? A partir do momento em que Moisés passa com o teu povo banco de areia que parece com a maré baixa. Perfeito, babá. Passa com o teu povo nessa abertura do rio. O que acontece? O que acontece? Ele vê que o grupo pode se dispersar. Por quê? Porque nós não tem mais perigo do povo egípcio dominar. Ele não sabe para onde vai. Ele procura uma terra prometida. Mas ele não sabe para onde vai. Ele não tem um plano traçado. Nem todos têm a mentalidade que precisa ter. Por quê? Porque a mentalidade é escravagista. O processo da libertação nos traz uma confusão mental. Então Moisés busca a orientação divina e aí eu vou dizer a vocês, começa o processo do que é um processo muito mais antigo, tá? É um processo muito mais antigo do que Moisés, mas Moisés recebe isso de maneira brilhante. E Moisés faz o quê? Leva o povo e sobe o monte Horebe para falar com Deus. E aí, quando Moisés sobe ao monte para falar com seu povo, para falar com Deus, para saber o que vai fazer com seu povo. Outra coisa, gente, os milagres ditos por Deus, né, até chegar nesse processo do Moisés subir no Monte Horebe. Primeiro, o povo reclamou que não tinha água. Moisés era muito sábio. Muito sábio. O que Moisés fez não foi bater na pedra e sair água. Ele deslocou uma pedra porque ele achou água com radiestesia. Radiestesia é a ciência mais antiga do mundo. Você pega duas varinhas, vai lá com a varinha e procura água. Isso aí até o meu filho de 2 anos, faz 3 anos, vai fazer agora. Amanhã ele faz.
Só procurar água com varinha. Não é nada de milagre que ele bateu na pedra e saiu água. Não. É ciência. Outra coisa. O povo estava com fome. E aí Deus mandou chover maná. O que é maná? O que é o maná? É um pó chamado MFKZT. É um pó branco que os egípcios já tomavam. E o Moisés conhecia como fazia essa extração. É um pó de ouro branco que se usa para o processo de rejuvenescimento e alimentação. Os deuses egípcios já recebiam isso em forma de acaçá como oferenda. Ah, mas como é que eles extraíam lá ouro, pó da terra? Simples, gente. É um lugar árido, cheio de pedra, aonde a gente consegue chegar lá e extrair com muita facilidade. Com mais facilidade que a gente consegue extrair ouro ali de Serra Pelada. Então, a gente eles tiravam o maná, MFKZT, da pedra. E o Monte Horebe, Moisés passou esse tempo todo no Monte Horebe para fazer do Monte Horebe um laboratório de ocultismo. Aí agora o povo vai reclamar, vai falar que eu estou doido. O povo vai falar que eu estou doido. Mas não, precisou ele montar este laboratório de ocultismo para poder extrair e dar ao seu povo de comer. Mas aí, até ele subir no Monte Horebe, Deus vinha provendo. Ele sobe no Monte Horebe, passa lá alguns dias, o seu irmão vai lá, o povo já ocioso, achando que ele tinha se perdido, faz um burro de ouro. Faz um deus pagão e começam a adorar. Moisés recebe os 10 mandamentos numa tábua, não numa placa não de pedra comum, mas de safira. De safira. Porque Moisés não recebe somente um mandamento. Ele não recebe 10 mandamentos. Ele recebe 10 palavras magísticas. Isso está tudo no Pentateuco, eu não estou mentindo. Pode procurar lá. Ele recebe 10 palavras magísticas que vão dar origem à cabala judaica, que são as 10 sefirotes. Então, Moisés desce e vê o povo adorando Baal, o deus bode. Moisés pega,
Olha a magia aí, gente. Olha a magia aí. Bota sentido. Tá? Bota sentido. Moisés pega, derruba o bode de ouro, queima o bode de ouro, faz o bode de ouro. Isso tá na Bíblia, gente. Virar pó. O pó, que pó é esse? Um pó branco. Um pó branco. Mistura isso com água e dá para o seu povo beber. Tá na Bíblia. Eu não sei se eu cheguei a anotar a escritura, porque eu não sou muito de a descida de Moisés. Se eu não me engano, tá no Êxodo capítulo 32, versículo 20. Tá? Então você vai achar isso lá. O povo vai beber do ouro. Por que isso? Para fazer com que aquele povo todo não seja dominado por outras energias. Então você toma aquela energia para você não ser dominado, você ser dominante. Isso é magia. E Moisés conhecia todo esse ocultismo. Por isso que ele passou tanto tempo lá em cima no Monte Horebe. Aí você pega, né? Moisés segue com o seu povo com o plano de Deus. Porém, o plano de Deus é o que? Construir uma arca, construir um templo. E aí, se você for olhar, é um templo. Os templos egípcios, o templo de Amarna, na, na, ainda no Egito, tá? Eles são templos com câmaras, que vai dar origem ao Templo de Salomão. O processo estrutural é o mesmo. O processo estrutural das câmaras aonde vão guardar a Arca da Aliança também são as mesmas. São pedras específicas. Por que Deus manda o irmão de Moisés andar com um peito de aço com pedras incrustadas? As pedras, elas fazem o quê? Uma limpeza energética. Como sacerdote, ele tem aquela manipulação de energia. Era ele que cuidava de quê? Do templo e da arca, feita da safira mais pura. Então, para que ele não se sentisse dominado pelo processo do poder da arca,
ele tinha que andar, ele e os levitas, com essas pedras no peito, para que eles não pudessem ser dominados, e sim dominar. Deus vai dando a Moisés a capacidade de ir administrando. Inclusive tem na Bíblia, nos conta que o maná era diário, né? O maná era diário. Então ele extraía isso da onde? Do Monte Horebe. Isso é um fato. A água, ele tirava da onde? Ah, Miriam, tinha um poço em honra a Miriam que se tirava água. Magia. Tem um filho meu aí que pode dizer que a gente pode fazer magia e a água brotar da terra. A partir do momento em que Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos, que ele recebe a ideia das sefirotes, o que é sefirote, gente? O que é sefirote? Eu vou ser bem claro, tá? Eu vou ser bem claro e rápido. Vou tentar. Um dia eu vou parar e falar só sobre cabala judaica, tá? Para que vocês possam entender. Mas existe uma coisa chamada árvore da vida, tá? Que é, por exemplo, quando o óvulo é fecundado, e aí aquele que é 1 vira 2, e o que é 2 vira 4, e o que é 4 vira 8. E o que é 8 vira 16, e o que é 16 vira 32. É a multiplicação. É a matemática baseada em vórtice. É a matemática do universo. Dizia Nikola Tesla. A matemática ninguém descobriu, ela já ninguém inventou, ela já estava no universo. A matemática está no universo. Então, essa iluminação de Moisés traz a ele essa ideia da árvore da vida. Ah, mas babá, isso não é um oráculo. Não. Teoricamente não. Mas você detém magia para mexer com o processo universal, se você sabe lidar com aquela energia. Porque a energia é dominante. É como os Odus e Fá. Porém, os Odus e Fá, eles têm correlação com o processo da árvore da vida. Ah, mas o senhor joga. É porque o oráculo passou. Os Odus e Fá, na verdade, eles eram o quê? Geomancia. Símbolos, sinais. O Du não é número, é símbolo, sinal. Que é o mesmo símbolo, sinal da árvore da vida. Que é o mesmo símbolo do I Ching. A mesma. Como é que eu vou falar? Ele tem o mesmo sentido magístico. Tá? Magístico e técnico do oráculo mais antigo do mundo, que é o I Ching. O I Ching ainda é mais antigo que o oráculo de Ifá. Acredito eu. Então, o oráculo de Ifá, ele nem sempre foi cinético, ou seja, lançado. Ele, no princípio, ele era algo estático. O primeiro oráculo a se jogar é o oráculo mais antigo do mundo, é o Erin de Logum, né, que é o jogo de Búzios, conhecido jogo de Búzios, que você fala com o orixá, Obi, Urubu, sementes. Que a partir do momento em que o homem consegue descobrir, que ele consegue
através do ocultismo, modificar, movimentar essas energias universais, advinda da árvore da vida, porque foi o que Moisés fez, ainda que estático. Ele tinha o processo da energia trazida do alto para a movimentação, porque ele tinha conhecimento da magia. Ele tinha o próprio maná, né? Ou seja, o pó de ouro extraído, pó de ouro branco extraído da pedra, dava a ele esse direito, como dava aos egípcios. Ele já tomava isso no Egito. Isso tudo que eu estou falando aí, gente, você consegue aí facilmente na internet, tá? Eu não sou um revelador, não. Eu sei que vai ter gente aí se revirando no túmulo. Então Moisés descobre que ele consegue movimentar todo esse processo. Porque imagina o seguinte: Moisés recebe a revelação do Deus Eu Sou. Ele recebe essa revelação do Deus Eu Sou, né? Aí, o Deus Eu Sou, eu acho isso um pouco egocêntrico demais, tá? Eu acho que o Deus dos judeus, né, já trazido por Akhenaton, ou seja, Moisés trouxe de Akhenaton uma ideia de um Deus monoteísta. Isso é um egocentrismo. É colocar tudo em cima de um Deus só, de uma possibilidade só. É tudo com ele. Se ele não quiser, acabou. O mundo se lasca. E o universo, ele não é assim. Ele é subdividido. Ele não depende de um pensamento. Ele não depende de uma máquina. Cada um sabe o que vai fazer. É como uma dança. É por isso que quando, por exemplo, o espermatozoide vai procurar o óvulo, ele já sai procurando. Ele não depende do meu pensamento. Se dependesse do nosso, a gente dizia, ó, espermatozoide, não vai lá não que você vai engravidar. E aí, a partir do momento em que ele fecunda o óvulo, o que é que acontece? Começa esse movimento involuntário. Não adianta eu dizer para o espermatozoide, quando ele sai, né? Dizer, não, não vai, não entra no óvulo. Isso já está no universo. Não depende de Deus, do processo criacionista, de um Deus egocentrista. A partir do momento em que Moisés tenta jogar tudo isso na responsabilidade de um único Deus, ele perde o seu foco. Por quê? Ele deixa de fazer tudo aquilo que ele fez para libertar o povo através do seu processo magístico, adquirido com os egípcios, e ele não tem mais força para liderar o seu povo. Ainda Deus dando a ele todo um suporte.
Por quê? Imagina o seguinte, gente. Quando eu digo que o Deus é egocentrista, é o seguinte: se eu sou. Se eu digo, olha, eu sou o dono do mundo e eu vou libertar vocês, eu vou mandar vocês para uma terra prometida. Eu sou. Quantas pessoas, em nome de Deus, não morreram numa guerra? Ah, mas Deus fez milagre. Eu vou dizer para vocês que não fez. Por que Deus teve que montar um exército? Ele não era o Deus? Ele não podia chegar lá e, se ele queria acabar com os reinos, como ele acabou com vários reinos fazendo guerra, ele não podia chegar lá e acabar com Baal, com qualquer outra deusa, sem fazer o seu povo sofrer, sem fazer muitos morrerem? Ele não era o Deus? Isso era magia? Ou era Deus? Fica a pergunta aí. O que Moisés fazia era a vontade de Deus? Ou ele fazia magia através da Arca da Aliança? Eu não estou dizendo que a Bíblia é mentirosa, eu só estou dizendo que existe coisas na Bíblia ocultas. E até a gente tem que raciocinar. Ah, mas Deus fez o seu povo guerrear e ganhar e chegar lá na Terra Prometida. A troco de quantas vidas? De um Deus que se diz eu sou. Ele continuou fazendo o povo sofrer. Ah, mas o povo sofreu 40 anos para andar, vamos botar assim. O que eles conseguiriam fazer aí em muito pouco tempo. Ah, mas ele precisava se libertar da ideia escravagista. Até concordo. Mas eles continuaram sendo escravos de Deus. Eu não vou nem me ater aqui à ideia de que Moisés teve várias esposas, porque a minha ideia não é olhar a vida pessoal de Moisés, e sim mostrar para vocês que o que Moisés fazia não era milagre de Deus, e sim magia que ele aprendeu no Egito. Magia para ganhar a guerra. Ah, não, mas o que ele levava era a Arca da Aliança, incrustada de pedra, com uma pedra de safira dentro, com a ideia dos 10 mandamentos, que ali era basicamente a ideia da Torá do judeu, com a ideia da Sefirote, que tem fundamento com Odu, ou seja, você está alterando o destino. Isso é magia. Você tem sacerdote, para que você vai levar sacerdote para uma guerra? Os levitas iam à guerra carregando a arca. Se o Deus, ele era o que ele era, porque eu sou, por que ele não chegava lá, dava uma cuspidinha, acabava com tudo e deixava o povo passar? Porque não era Deus, era magia. Bem aplicada. Moisés adquiriu vários conhecimentos de amplos os lados, pegou a ideia de um Deus único
insuflou num povo que tinha uma ideia já politeísta. Sim, porque o povo já tinha uma ideia politeísta. Libertou o seu povo e começou a reeducar, trazendo regra, trazendo uma lei de boa convivência, através dos mandamentos. Mas, se ele parasse aí, estava bom. Mas ele fez o quê? Guerras. Adquiriu inimigos. Eu pessoalmente, Luciano, não concordo com Deus que diz que ele é o Deus de tudo e de todos, e ter que botar o seu fiel na linha de frente para uma batalha. Eu não concordo com isso. Moisés foi tão falho nesse seu processo que o que aconteceu? Ele não conseguiu adentrar a terra prometida. Ele deixa para Josué. E Josué aprende com Moisés as ideias magísticas. Eu vou pegar e vou falar um pouquinho depois, vou falar agora um pouquinho de Josué, mas mais no sentido do seguinte: todo mundo sabe que Josué era eunuco, né? Não tinha membro sexual. Provavelmente era um devoto de Obatalá. Não que os devotos de Obatalá sejam eunucos. Mas por quê? Porque você guarda a magia, guarda a sua força, sua vitalidade sexual para magia. Ele não parou o tempo para guerrear? Para que não escurecesse? Se Deus parou o tempo, ele podia parar, ele podia pegar e derrubar todo mundo e deixar lá o Josué, coitado, sem precisar lutar, né? Vocês não vão concordar comigo? Boa noite, povo. Eu não tô parando aqui para ver, mas depois eu olho os comentários de vocês, tá? Então, observa essa ideia de que toda essa história contada de um Deus único que veio para salvar o seu povo, que começou lá com José, e aí depois eu vou voltar para poder... Eu só peguei o personagem, né? Moisés, e aí eu vou chegar de José até Moisés, não hoje, né? Mas para poder vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos lá. Eu vou responder as perguntas de vocês, porque eu já estou vendo que tem gente ansiosa aí pelas perguntas. Eliane. Boa noite. Os sinais das pragas. Como explica Deus mandava?
ele falar com o faraó. Então, Moisés já tinha essa ideia, porque todo mundo ali no Egito tinha processo iniciático. Então tinham a ideia ocultista. Né? É como você chegar aqui e, vamos dizer assim, eu abri um oráculo para você, né? E aí eu abrindo esse oráculo para você, eu digo para você assim, olha, Ifá tá mandando você tomar um banho assim, 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 e você não toma. E aí depois você vem aqui de novo e eu digo, olha, Ifá agora tá mandando você passar uma galinha no corpo, e você não passa. Olha, agora Ifá tá mandando você comer quindim. Ah, agora Ifá tá mandando você cozinhar canjica. E aí você não vai, não faz. É como a gente recusa fazer um ebó quando é consultado Ifá. Da mesma maneira, Moisés trabalhava com esse ocultismo e ia levar o comunicado. Ele estava intimamente ligado com as forças na qual iam fazer ele sair dali. Respondido, Eliane. Mais perguntas? O Elton entrou e saiu. Boa noite, babá. Aborou aboie. Wanda. Boa noite. Amanda a explicação, que beleza. Valdiceia. Um beijo, boa noite, querida. Falando com vocês aí. Tem alguma dúvida? Então, essa ideia de que nós não temos, dentro dessa ideia cristã, né, ou vamos dizer assim, judaica, uma ideia de magia, né? Até o judeu mesmo sabe que a religião dele é uma religião totalmente magística. E outra coisa que eu vou falar para vocês, gente, o cristianismo, ele não segue parâmetros do judaísmo. Se ele se diz dissidente do judaísmo, ou seja, porque Jesus, o seu rebento, era judeu, o cristianismo está longe do judaísmo, em muita coisa. Outra coisa, eu vou falar do nascimento de Jesus. Quando eu vou falar do nascimento de Jesus, nossa mãe, eu vou ter que vir até com segurança para fazer a live. Que eu acho que vai parar carro aqui fora querendo me bater. Né? Porque bota que Jesus nasceu, né? Segundo a Bíblia conta, uma estrela acompanhou os 3 reis magos. Uma estrela acompanhou os 3 reis magos até o estábulo onde Jesus nasceu. Está lá na Bíblia. E todo mundo sabe que estrela cadente, quando entra na atmosfera, queima, que é isso que é estrela cadente, não chega a 200 metros.
A menos que Melquior, Baltazar e Gaspar fossem vizinhos do estábulo, eles não chegavam lá, não. Eu estou falando com razão, gente. Usando a razão. Eu acho que a fé tem que ser racional. Se você pegar, por exemplo, o Salmo, tá? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, ó. O Salmo. Cento e quatro, tá? Se você pega o Salmo 104, você lê o Salmo 104, você lê a oração do Deus Átom, ou seja, do Deus do disco solar, ela é idêntica. Idêntica. Então a gente precisa acordar para essas coisas. Eu não estou querendo aqui me amostrar ou alguma coisa nesse sentido, não. Até porque nem tudo eu sei de cabeça, eu estudo. Por quê? Porque eu não gosto de ser enganado. A religião é algo montado pelo homem. Eu não estou pedindo aqui para que vocês percam a fé. Mas eu estou dizendo a vocês que vocês não acreditem naquilo que o homem prega através da boca dele, porque nem ele acredita naquilo que ele diz. A Bíblia é uma colcha de retalhos. Assim como a Torá é uma colcha de retalhos. Assim como os pergaminhos de Fá são outras colchas de retalho. A grande diferença é que os pergaminhos de Fá todo mundo sabe que é uma colcha de retalho, admite ser uma colcha de retalho e não quer fazer disso uma história única e bela. Porque se você olhar, por exemplo, os 10 mandamentos, que foi passado na TV Record, você chorava. Eu vi 2 vezes. As 2 vezes que passou eu vi. Eu gosto. É romântico. Algo que é sanguinário. Algo que envolve vidas. As batalhas em nome de um Deus que não é esse Deus. E sim, todo um processo magístico aprendido durante anos. Para que um Deus leve fama. E aí fez fama, deitou na cama. Quem quiser perguntar, gente, pode perguntar, tá? Já está aberta as perguntas. Fez fama, deita na cama. Moisés, com essa ideia das pragas do Egito, vamos jogar para o português de hoje, viralizou. Ah, depois você fala para ele.
Moisés viralizou. Porque ele, com a bruxaria dele, você pode botar o nome que quiser. Né? A Maria da Graça não virou Xuxa Meneghel e não ficou milionária? Independente se ela para a sociedade é Maria da Graça, quem fez o sucesso foi quem? A Xuxa Meneghel. É o que aconteceu com o Deus do Eu Sou. Quem fez a magia não foi Deus. Mas foi ele que ganhou a fama. Quem fez tudo isso foi o processo iniciático que Moisés passou. Que Moisés passou para Josué. Dizem que depois de Moisés, não teve ninguém que falou com Deus igual a ele. Por quê? Porque ele tinha muitos processos iniciáticos. Porque ele se dedicou. A ideia de Josué foi o quê? Muito mais guerrear. Ganhar a expansão de território. O processo magístico atrás da Arca da Aliança é fenomenal. Por isso não se perdia nenhuma guerra. Porque quando você tem dentro de uma caixa magística pedras, elementos que representam o universo, e a Sefirote representa o universo, a matemática em vórtice, a árvore da vida, você é o senhor do bem e do mal. Você é quem dita as regras. E isso Moisés foi pegando e juntando através da força do ocultismo. Tem, inclusive, figuras egípcias com o pseudo-maná, que é o pó de ouro branco, né? O MFKZT sendo presenteado aos deuses. Ou seja, não é algo que foi dado por Deus. Não foi algo dado por Deus. Deus mandou Moisés pegar o bezerro, transformar aquele ouro num pó branco e dar para o povo beber? Tá na Bíblia. Pode entrar um cristão aí e me contestar. Tá lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 20.
Tá lá. Que Deus é esse? Esse Deus está bem macumbeiro pro meu gosto. Então, gente, tá aí o que eu tinha para mostrar para vocês sobre Moisés. Que Moisés passou por um processo iniciático, tinha uma veia ocultista. Eu não falei mal da vida dele, não falei nada, eu só falei tudo que aconteceu. Não quero saber quantas mulheres ele tinha, quantos filhos ele tinha. Arão passou o seu posto para Eleazar, seu filho, né? Seu sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdote precisa ser de sangue. E isso até hoje resiste na religião tradicional iorubá. Ou seja, se você não tiver um filho, você não é um sacerdote. Tem alguma pergunta aí, gente? A respeito do tema? Que até agora nós só tivemos uma da Eliane. Se não tiver, eu encerro a live. Vou jogar essa live lá no Facebook. Por favor, gente, vocês curtam. Inclusive a última live também eu falei bastante coisa. Expliquei bastante coisa. Também vou jogar lá no YouTube. Tá? Tô aí para aproximadamente 1h30 aí falando um pouquinho com vocês sobre esses pergaminhos aí perdidos, sobre essas ideias magísticas. Vamos ver o tema da próxima live de domingo. Né? Se vocês quiserem algum personagem bíblico, pode falar, mas eu estou pensando em fazer uma semana do Novo Testamento e a outra semana do Velho Testamento. Ou seja, semana que vem nós continuamos às quarta-feiras com a live de Orixá, para não fugir do foco. E agora com essa nova ideia aí de trazer uma veia cristã, né? Desmistificar essa ideia do cristianismo, do judaísmo, para mostrar que tudo é uma coisa só. Vamos falar, de repente, do nascimento de Jesus, né? Eu acho que se vocês gostarem, por favor, bota lá. Eu vou fazer uma enquete, ou se vocês querem que fale ou da passagem onde Maria Madalena foi apedrejada, ou o nascimento de Jesus. São dois temas interessantíssimos, cheios de magia. Por favor, curtam a nossa página lá no YouTube, o nosso canal lá no YouTube, tá? E também quem quiser me seguir no Insta, tá? Luciano e Fatundê. Eu vou fazer também uns vídeos da série Barracão lá no YouTube. Tem a questão das crianças também. Essa semana eu vou começar a mexer nisso, já para poder vocês poderem estar curtindo lá esse material, tá? Bom, gente, eu não tive mais perguntas. Eu vou encerrando a live por aqui, tá? Um grande beijo a todos. Obrigado pela participação. Vai ficar disponível aqui na nossa página aqui no Face e lá na nossa página no YouTube, lá no nosso canal no YouTube, essa live. Eu sei que vai ter muita gente que vai ver posteriormente. E aí, uns vão gostar, outros não vão gostar, mas eu tô aí para desvendar mistério. Um grande beijo a todos.